Você lembra daquele filme que passava na televisão numa tarde qualquer, quando o mundo parecia mais simples, o lanche tinha gosto diferente e bastava ouvir uma música épica para acreditar que heróis realmente existiam? Pois existe um detalhe curioso sobre He-Man e os Mestres do Universo de 1987. Talvez essa seja uma das únicas adaptações em que o personagem principal dá nome ao filme, mas quase vira coadjuvante da própria história. E mesmo assim, décadas depois, continua sendo impossível esquecer aquela sensação de infância. Quando falamos de He-Man e os Mestres do Universo de 1987, é impossível separar o filme da nostalgia. Porque muitas vezes, o carinho que sentimos por uma obra não nasce da qualidade absoluta dela, mas do momento da vida em que assistimos. Para muita gente, esse filme não era apenas um longa de fantasia, era uma cápsula do tempo. Era a sessão da tarde, era fita VHS alugada no fim de semana, era televisão de tubo ligada enquanto o almoço esfriava na mesa. O filme chegou aos cinemas tentando transformar um fenômeno dos desenhos animados e brinquedos em uma aventura live action. Naquela época, He-Man não era apenas um personagem, era praticamente um império. A linha de brinquedos da Mattel dominava prateleiras, o desenho animado estava em alta e crianças do mundo inteiro conheciam Eternia, Esqueleto, Mentor e o castelo de Grayskull. A expectativa era gigantesca. Mas existia um problema. Fazer fantasia épica custava caro, e a produtora responsável era a lendária Cannon Films. Falar da Cannon é quase falar de uma época perdida do cinema. A Cannon produziu filmes que hoje são lembrados com carinho absurdo pelos fãs dos anos 80. Era um estúdio conhecido por ousadia, exagero, ideias gigantescas e orçamentos que raramente acompanhavam os sonhos dos produtores. Eles lançavam filmes de ação em sequência, estrelavam nomes gigantes e transformavam projetos improváveis em realidade. Era o estúdio de excessos. Era o estúdio que pegava uma ideia maluca e dizia, vamos fazer. Graças a Cannon tivemos produções que viraram cultos eternos. Filmes imperfeitos, às vezes caóticos, mas carregados de personalidade, algo raro hoje. E He-Man nasceu exatamente nesse ambiente. O projeto originalmente teria muito mais Eternia, mais criaturas, mais cenários fantásticos, mais elementos do desenho, mas limitações financeiras mudaram tudo. Talvez por isso boa parte do filme aconteça na Terra. Sim, uma das maiores reclamações dos fãs permanece até hoje. Você espera entrar no universo de Eternia e passa grande parte do tempo vendo ruas comuns, escola, cidade pequena e adolescentes humanos. É quase como se o filme tivesse vergonha do próprio universo fantástico. Mas aqui está algo curioso. Justamente essa estranheza acabou criando identidade. Porque He-Man 1987 não parece nenhum blockbuster moderno. Ele possui uma energia única. Parece um sonho estranho de infância. Uma mistura improvável entre fantasia espacial, ação dos anos 80 e aventura adolescente. E no centro disso tudo está Dolph Lundgren interpretando He-Man. Visualmente, perfeito. Fisicamente, parecia saído diretamente do desenho. Mas existe uma ironia enorme. Embora seja o protagonista, He-Man quase desaparece em vários momentos do filme. Grande parte da narrativa gira em torno de outros personagens. Os adolescentes humanos recebem muito tempo de tela. O artefato cósmico vira foco central. As interações acontecem ao redor deles. Enquanto isso, He-Man frequentemente surge mais como símbolo do que como personagem desenvolvido. E talvez o maior roubo de cena venha justamente do vilão, porque Frank Langella como esqueleto entrega algo surpreendente. Enquanto muitos atores poderiam tratar o papel como piada, Langella leva tudo absurdamente a sério. Ele atua como se estivesse em Shakespeare, como se aquele fosse o papel da vida dele. Resultado? O esqueleto domina o filme. Existe presença, existe ameaça, existe teatralidade, existe carisma. Muita gente lembra mais do esqueleto do que do próprio He-Man. Isso é impressionante. E talvez explique por que tantas pessoas dizem que o herói é deixado de lado no próprio longa. O esqueleto parece maior, mais interessante, mais marcante. Sua obsessão pelo poder cria alguns dos melhores momentos do filme. Inclusive, visualmente, aquela versão do personagem virou uma das representações mais icônicas do vilão para muitos fãs. Outra curiosidade fascinante envolve os bastidores turbulentos. O orçamento começou apertado e foi ficando pior durante a produção. Existem relatos de que cenas planejadas precisaram ser canceladas porque simplesmente faltou dinheiro. Imagine isso. Você está gravando um filme baseado em uma das franquias mais populares do planeta e precisa cortar ideias porque o caixa acabou. E isso ajuda a explicar certas escolhas estranhas? Ajuda a explicar cenários limitados? Ajuda a explicar por que Eternia aparece menos do que deveria? Mesmo assim, existe algo admirável. O filme tenta, e tenta muito. Você percebe esforço em figurinos, em maquiagem, em próteses, nos soldados, nas armas, na atmosfera.
Hoje estamos acostumados com computação gráfica perfeita. Em 1987 muito precisava existir fisicamente, e isso gera textura, peso, sensação real. Outro detalhe nostálgico impossível ignorar é a trilha sonora. Ela carrega aquele sentimento clássico de aventura dos anos 80, quando heróis eram apresentados com músicas triunfantes e o impossível parecia alcançável. Assistir He-Man hoje é quase revisitar uma versão antiga do cinema onde tudo era mais ingênuo, mais exagerado, mas também mais sincero. Os filmes daquela época não tinham medo de parecerem grandes mesmo quando pequenos, não tinham medo do ridículo, e justamente por isso criavam personalidade. Talvez seja por isso que tantas produções modernas desaparecem da memória enquanto obras imperfeitas continuam vivas. Porque imperfeição, às vezes, cria alma. Existe uma cena especialmente simbólica em He-Man, quando o herói ergue sua espada e ouvimos referências ao poder de Grayskull. Eu tenho a força! Mesmo décadas depois, aquilo ainda desperta algo em quem cresceu assistindo desenhos dos anos 80, não importa quantos efeitos especiais existam hoje. Memória afetiva vence lógica. Você sabe que o filme tem problemas, mas continua gostando, continua lembrando, continua defendendo. Isso acontece porque nostalgia não mede qualidade técnica, ela mede emoção. Talvez seja exatamente por isso que He-Man e os Mestres do Universo sobreviveu ao tempo, não como obra-prima, mas como lembrança, como ritual, como fragmento de infância. Enquanto alguns enxergam um filme falho, outros enxergam tardes felizes, videogames ligados, brinquedos espalhados pelo chão e aquela sensação rara de acreditar que heróis existiam. E talvez o maior legado do filme seja esse, não ser perfeito, mas permanecer. Porque existem filmes melhores esquecidos, e existem filmes imperfeitos que viram parte da nossa vida. He-Man 1987 pertence à segunda categoria, uma produção da Cannon Films cheia de limitações, decisões estranhas e problemas evidentes, mas também carregada de coração. Uma pérola imperfeita de uma era em que o cinema usava mais. Uma lembrança viva de quando bastava ouvir "Eu tenho a força para acreditar que qualquer coisa era possível". No fim das contas, talvez o verdadeiro poder de Grayskull nunca tenha sido derrotar o esqueleto. Talvez tenha sido sobreviver ao tempo, dentro da memória de quem cresceu nos anos 80 e 90. E agora ansioso para o novo filme? Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.